Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, é um prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Bom, a lição que eu trago hoje para vocês é a última desse quarto e último trimestre do ano. Uma lição que, diga-se de passagem, na verdade, faz parte de um contexto de 13 lições aí muito bem aplicadas e muito bem apresentadas pelo autor da mesma, e é claro, dentro desse cunho falando sobre a justiça divina e aquela complementação que ele coloca na capa, falando sobre a preparação do povo de Deus nesses últimos dias no livro de Ezequiel. Claro, como eu disse na primeira lição, uma vez que foi aplicada por mim, eu falei que isso era muito sugestivo, essa preparação dentro do livro do profeta Ezequiel. E é claro que isso faz com que a gente acabe colocando uma interrogação e uma pergunta muito clássica: como é que isso é possível? Haja visto que o livro do profeta Ezequiel é um livro totalmente complexo, ele possui uma literatura totalmente difícil de ser compreendida. Todavia, é um livro bastante interessante, é um livro curioso, é um livro, segundo o autor da lição, que está na mesma pauta de evidências simbólicas e dificuldades que o próprio livro de Apocalipse. Uma vez que vimos na primeira lição também, com toda a propriedade, que o livro é considerado pela tradição como uma literatura totalmente apocalíptica. E é claro, quando a gente chega nessa última lição, o autor traz isso à tona, ele traz essa lembrança de novo dentro da sua introdução, quando ele vai começar a pautar a lição com toda a evidência. Não só menciona isso na introdução, também como fala sobre a primeira evidência da glória que é revelada ao profeta, a glória é essa, que vai marcar literalmente a sua chamada profética com toda a evidência, quando mesmo já está dentro de terras cativas babilônicas. Pois é, ele também traz isso à memória. Mas o assunto, claro, dessa última lição, é bem verdade que ele traz isso apenas para mostrar que a lição começou falando da primeira lição, onde a glória de Deus é revelada, e é claro, a última lição, onde essa mesma glória não é só revelada, mas agora ela é vista sobre a Nova Jerusalém. Vimos aqui também na lição de número 11 o retorno dessa glória pautado no capítulo de número 43 do livro do profeta Ezequiel, quando o mesmo fala do retorno da glória do Senhor para dentro do templo. Claro que essa lição última ela é uma conclusão muito perfeita, e isso faz a gente lembrar sempre de algumas lições que trazem alguma pauta relacionada. Por isso ele vai dizer também aqui no seu plano de aula, na sua introdução, que esta última lição ela vai chegar literalmente à conclusão, ela vai fechar de forma conclusiva, e eu digo aqui perfeita, tá? Esse cunho de 13 lições aqui muito bem apresentadas, e que faz a gente olhar para o livro do profeta Ezequiel e não vê-lo mais como um livro de enigmas a serem decifrados, mas um livro que possui uma pauta muito interessante, riquíssima, e que de fato e de direito a expressão, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, se conclui aqui dentro por conta da ligação que esse livro, o livro de Ezequiel, possui com o livro de Apocalipse. Tá? Os argumentos são muito parecidos. Tá? Ele chega até a colocar uma pauta aqui dentro dizendo que só é possível entendermos o livro de Apocalipse observando os oráculos, as revelações
do livro de Ezequiel? Bom, eu não concordo muito com essa pauta, mas eu entendo que, na verdade, o livro do profeta Ezequiel me ajuda a ter uma noção mais exata, tá, dos símbolos, revelações, é claro, e apresentações enigmáticas pautadas dentro do livro de Apocalipse. Então, de uma forma menos compulsiva, talvez, mas de uma forma mais sensata, eu consigo enxergar dessa forma. O livro nos ajuda a compreender os argumentos, sim. O livro nos ajuda a ter uma noção mais exata, sim, do livro de Apocalipse. Claro, nós temos outros livros dentro da Bíblia com cunhos apocalípticos também. E, diga-se de passagem, dentro da mesma Bíblia, no Antigo Testamento, um dos livros que é visto e considerado, apelidado como o Apocalipse do Antigo Testamento é o livro de Daniel. Todavia, quando a gente começa a olhar para dentro do livro de Ezequiel, a gente percebe uma pauta interessantíssima dentro desse livro. E, é claro, eu começo a entender que a tradição considera esse livro como uma literatura apocalíptica, justamente porque, antes de Daniel, ele vai ser redigido com toda a propriedade, mostrando cunhos escatológicos apontados para os finais dos tempos. Pois é, pastor, ele é primeiro que Daniel? Sim. Bom, a gente precisa entender aqui uma coisa. Já foi dito aqui várias vezes, inclusive uma das pautas que a gente frisou aqui foi o ano em que Ezequiel foi levado para o cativeiro. Bom, se o cativeiro começou no ano 597, então vai junto com ele Daniel e seus amigos, é claro, uma linhagem de nobre. Só que quando eles chegam dentro das terras babilônicas, Daniel vai ser alocado ao palácio e Ezequiel vai ser colocado na região do norte. Pois é, naquela região ele ainda vai ficar um tempo sem ser chamado por Deus para profetizar. Ele vai declarar isso logo na primeira apresentação do seu livro, dizendo que no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim estava a ele às margens do rio Quebar, quando os céus se abriram e ele viu visões de Deus, visões tão impactantes, visões de uma glória tão assustadora que ele chegou a cair pelo impacto da revelação. Pois é, isso a gente percebe que ele vai demorar um tempo para profetizar. Enquanto isso, Daniel já estava sendo usado do lado de cá com muita propriedade. Claro que o tempo de atuação de Daniel é muito maior que o tempo de Ezequiel. Por isso que o livro de Ezequiel, ele chega em primeira mão antes que o livro de Daniel, justamente por causa do tempo que Daniel tem para estar dentro de Babilônia, atravessando os impérios, um após o outro. Pois é, ele chega jovem na sua adolescência e ainda quando é um ancião na sua tenra idade, quando está prestes a encerrar ali o seu ministério, Deus diz para ele não encerrar, selar a revelação, e ele continua indo até o fim, exercendo o seu ministério até o último dia. Pois é, então Daniel tem um tempo muito extenso e, segundo os historiadores, o seu livro vai estar datado do ano 570 a.C. Em contrapartida, o livro de Ezequiel vai estar centrado ao ano 592 a.C. Isto, claro, eu preciso deixar claro para vocês que nós estamos trabalhando com datas decrescentes. Obviamente, isso aqui não é visto numa data crescente, tipo 570, 592, não, é 592, 570, decrescente. Logo, isso aqui mostra com toda a propriedade, claro, que o livro de Ezequiel ele foi escrito primeiro. Por isso, ele é considerado a primeira literatura apocalíptica dentro do Antigo Testamento com toda a propriedade. Pegou? Pois é. Bom, eu usei aqui a data precisa de 597, mas há também aquele resquício de que Daniel foi levado no ano 605. Independente disto, seja 605 ou 597, Daniel teve um ministério muito antes de atuação que Ezequiel, tá? E é claro, alguns historiadores irão até dizer que Ezequiel se baseou, usou literalmente como exemplo Daniel para ser
para ser bem-sucedido em sua vida ministerial. Isso é uma verdade. A gente sempre procura observar quem é canal de Deus com toda a propriedade, e não há nenhum pecado nisso, a gente querer ser igual a uma pessoa que é espiritual, uma pessoa que tem compromisso, uma pessoa que tem pauta, que tem centralidade, que tem, claro, Deus em sua vida. Não há nenhum pecado. Até por isso mesmo o apóstolo Paulo, ele nos deixa uma declaração muito bonita que eu particularmente gosto muito, quando ele olha para os seus irmãos e percebe que há dificuldade neles em serem considerados servos de Cristo e tentar se parecer com Cristo no exemplo, na prática. Pois é, aí Paulo vai dizer que eles deveriam imitá-lo. Ele declara isso com toda a propriedade: sedes meus imitadores, tal qual eu sou de Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, se vocês não conseguem imitar a Cristo porque vocês acham que é dificultoso, então olhem para mim, tentem imitar o meu exemplo, a minha vida, tá? Porque eu imito ao Senhor. Se vocês conseguirem me imitar, automaticamente vocês estarão imitando a Ele. Pois é, isso é uma grande responsabilidade. Falou? Bom, mas deixando aqui então essa prévia, essa apresentação rapidamente, eu quero aqui externar, claro, os meus agradecimentos. Não posso deixar de fazer isso. Primeiro a Deus, porque eu não sou merecedor de nada, nem digno de nada, mas Ele, por misericórdia, tem me dado a graça de fazer isso, de ser um canal, de ser um instrumento. Então a Ele, muito obrigado, mesmo eu não sendo merecedor. Também aos meus líderes aí à frente da nossa EBD Delve, nossa irmã Deise, nosso irmão pastor Ricardo, suas secretárias, claro, todas elas aí muito bem aplicadas e muito bem empenhadas juntamente com vocês, à frente da nossa EBD, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Ao nosso pastor também, presidente, pastor José Carlos, muito obrigado. E principalmente a vocês, professores e professoras lindos e perfumados do nosso ministério, motivos e razões pelos quais este que vos fala, juntamente com esse novo time de professores que estão aqui alocados ao canal EBD Delve, para transmitir o recado do Senhor por meio das lições, criar pautas e, é claro, deixar aqui alusões para que possam ser utilizadas e usadas por vocês com muita propriedade. Então, beijo no coração de vocês, Deus abençoe a vida de vocês, continuem sendo instrumentos do Senhor. É bem verdade que a gente finaliza esse quarto trimestre, fechando aqui o ano de 2022, mas o ano de 2023 está chegando aí e a vida continua, e enquanto Cristo não vier arrebatar a sua igreja, a gente aqui permanece fazendo a vontade dele, que é mais importante que tudo neste mundo. Amém? Então Deus abençoe a vida de vocês, nossos amigos que nos acompanham também aqui. Pois é, muito obrigado. A companhia de vocês, ela é importantíssima. É como eu sempre digo, a companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é sempre o seu like, não tem jeito. Então eu já vou te pedir carinhosamente, deixa aqui o seu like, ele é muito importante para o canal. O YouTube agradece, nós também agradecemos, ok? Se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer continuar tendo a tua companhia aqui conosco sempre. Amém? Dá uma passadinha lá no J. Silva também, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva. Nós estamos aqui voltados e focados com um objetivo, claro. A gente procura edificar vidas através das lições, pois é. Mas o nosso objetivo aqui é edificar vidas através da palavra com toda a propriedade. Seja aqui no EBD Delve, seja lá no J. Silva, nossa pauta é essa: edificar vidas através da palavra, através das lições, através dos ensinamentos, através da vontade de Deus, através dos objetivos de Deus, através do que Deus tem para mim e do que Deus tem para você. Então, por favor, Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Compartilha também, deixa Deus usar você. Falou? Vamos para a lição? Pois é, como eu disse para vocês, é a última lição, fechando aqui o trimestre de forma linda, clássica e maestrica. Lição de número 13, com um título bastante simples, tá? Não é aquele título, como eu sempre digo, sugestivo. Não é. Bom, eu tiro dessa expressão aqui, aliás, desse título aqui, o nome do Senhor, porque o nome dele é sugestivo, com toda a propriedade, sempre vai ser, e deixo apenas estar ali. Veja bem, então a expressão o Senhor está ali, essa expressão está ali é muito simples, não demonstra nenhuma preocupação, nem algo avultante.
até que a gente leia e descubra o que realmente significa o Senhor estar ali. Bom, eu cheguei até a pensar, eu mudaria até o título dessa lição. Eu poderia botar a Nova Jerusalém glorificada? Poderia, sim, poderia. Mas o Senhor está ali, eu acredito que o autor colocou por uma inspiração de Deus, porque esse título aqui vai ser o nome da nova cidade de quem nós iremos falar. Pois é. Bom, o nosso texto áureo ele está pautado aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 11, versículo de número 9. Pois é, olha o que diz o versículo. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas, assim digo eu, na verdade ali escrito está, como as águas cobrem o mar. Que coisa linda é isso aqui, pelo amor de Deus. Só para constar, isso aqui está centrado no capítulo de número 11. E no capítulo de número 11 do livro do profeta Isaías, você tem ali uma pauta de como será o reino milenar com toda a propriedade. A gente vai então para a verdade prática. Na verdade prática, o autor está sendo bastante prático e, é claro, a apresentação que ele coloca aqui, ela me chamou a atenção. Por que ela me chamou a atenção? Veja, ele diz aqui, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, coisa linda, né? Governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Veja bem, ele está no meio do povo. Mais uma vez eu vejo aqui algo que me chama a atenção. Mais uma vez eu vou falar do capítulo 43, que serviu de pauta para a lição de número 11. Pois é, lá no versículo de número 7, principalmente, nós encontramos, após a glória do Senhor entrar dentro do templo, fazer o que lhe apraz, pois é, eliminar tudo o que contaminava, o que era abominação, afastar todos aqueles que levaram todas essas coisas para dentro do templo, pois é, a partir do momento que ela entra impactante, assustadora, avultante e gigantesca dentro do templo, o profeta sente um impacto da glória e ele está sendo conduzido pelo próprio Senhor dentro do templo, aonde Deus vai dizer para ele que ali ele colocaria o seu trono, seus pés estariam dentro do templo e ali ele governaria o povo no meio deles, literalmente, como diz o autor aqui. Pois é, isso aqui me faz perceber e entender também que essa sempre foi uma das grandes realidades de Deus, desde o momento que escolheu a nação de Israel para ser o seu povo e representá-lo sobre a terra. É bem verdade que Deus precisou colocar elementos que simbolizassem a sua presença para estar com eles, mas só que agora Deus está dizendo que não quer usar símbolos, ele quer usar a própria pessoa dele com toda a propriedade para governá-los e estar no meio deles. Isso aqui é espantoso e ao mesmo tempo interessante de se estudar. Veja bem, aí a gente sai e entra dentro da nossa leitura diária. A primeira descrição da leitura diária, ela me chamou a atenção porque a gente vai perceber um Jacó reunindo os seus filhos e anunciando para eles o futuro deles em uma era vindoura. Pois é, o autor coloca aqui na sua descrição dizendo: Jacó abençoa e anuncia o destino dos seus filhos. Pois é, isso aqui é uma alusão profética com toda a evidência. A segunda descrição, o autor coloca para a gente aqui uma pauta que é de própria responsabilidade dele ao dizer isso aqui, ok? Porque ele coloca assim: as portas são nomeadas em homenagem às 12 tribos de Israel. Lembrando que nós não encontramos nenhuma passagem aqui dizendo que foi em homenagem aos filhos. Isso aqui, como eu disse, é uma responsabilidade de interpretação dele. Ele entendeu dessa forma, ok? Eu diria que Deus permitiu isso
por conta de um memorial. Seria um memorial para os filhos de Israel ter o nome deles alocado aos portões da cidade, uma vez que nas muralhas os nomes dos 12 apóstolos também estariam alocados ali. Pois é, então a terceira vai dizer que Jerusalém vai ser a sede do governo de Cristo no milênio, com toda a propriedade. E segura isso aqui, porque se Jerusalém vai ser o local onde Cristo vai governar durante o milênio, a próxima pauta diz que a glória de Deus resplandecerá sobre Jerusalém. Por quê? Porque Cristo vai estar reinando nela, literalmente. E aonde fica Jerusalém? Bom, o autor coloca para a gente aqui que Jerusalém está centrada, ou seja, alocada no centro da terra, entre todas as nações. Então aqui, mais uma vez, a gente percebe por que a glória do Senhor vai resplandecer sobre essa cidade. Por quê, pastor? Porque Cristo vai estar reinando literalmente dentro dela, que está alocada no centro da terra, e pessoas adjacentes das 4 regiões, do planeta estarão se dirigindo para Jerusalém para aprenderem com a nação santa e conhecerem literalmente, porque aqui escrito está que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isso vai estar se cumprindo no milênio. Maravilha. Pois bem, a última descrição, ele fala da cidade vindoura. Pois é, eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora não, mas a gente vai para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, ela está centrada aqui no capítulo 48, versículos de número 30 a 35. Percebe-se que são 6 versículos, tá? Mas 4 versículos aqui me chamou a atenção. Versículo 30, 32, 33 e 34. Por quê, pastor? Porque o versículo de número 30, ele elucida para a gente essas 4 extremidades aqui, dizendo o seguinte: estas são as saídas. Estas são as saídas. Seja no norte, sul, leste, oeste, estas são as saídas. E aí ele diz aqui, da banda do norte, da banda do oriente, da banda do sul e da banda do ocidente. São 4 extremidades. E ele vai dizer que estas são as saídas da cidade. Percebe-se então que essas 4 extremidades aqui estão alocadas a esta cidade. Lembrando que ele vai fazer, aliás, ele vai mostrar aqui, que a mesma medida é colocada dentro das 4 extremidades. Ele diz aqui 4.500 medidas norte, 4.500 medidas oriente, 4.500 medidas sul, 4.500 medidas ocidente. E dentro dessas 4 extremidades, cada uma delas possui 3 portas, pois é, as 3 portas do norte estão alocadas aos nomes de Rubens, Judá e Levi. As 3 portas do ocidente estão alocadas a José, Benjamim e Dan. As 3 portas do sul estão destinadas a Simeão, Issacar e Zebulon. E por último, as 3 portas do ocidente estão destinadas a Gade, Azer e Naphtali. Pois é, isso aqui é muito interessante. Quando a gente chegar lá no tópico que aborda isso aqui, a gente vai falar um pouco mais de como é a dimensão geográfica dessa cidade e, é claro, vai falar sobre essas 4.500 medidas, realmente quantos metros, quilômetros são. A gente vai estar falando lá dentro. Pois é, aí eu saio e a gente chega então dentro daquele plano de aula do autor. Pois é, como professor, a gente tem a obrigação de falar alguma coisa até para ajudar, claro. Pois bem, aqui quando a gente chega, ele começa a falar sobre essa lição. Por ser a última lição, ela vai ser uma lição conclusiva, ela vai concluir, as 13 lições com toda a propriedade. Um dos pontos principais, ou melhor, o ponto principal que ele vai traçar aqui
é falar sobre o aspecto da nova Jerusalém divina. E as pautas que a gente descobre aqui, ele vai fazer menção dos tópicos 1, 2 e 3. Obviamente, isso acaba suprimindo o objetivo. Eu não preciso falar deles. Por quê? Se ele coloca aqui dentro da sua introdução os tópicos 1, 2 e 3, obviamente vai ficar da seguinte maneira. Quais são os objetivos, então? Apresentar a cidade, pautar a importância dos nomes das 12 tribos e, é claro, evidenciar a descrição. O Senhor está ali, uma vez que tal descrição se trata do novo nome da cidade. Pois é, isso aqui já confirma o título, né? Pois é, o novo nome da cidade. Pois é, fechou, bonito. Fechou aí a introdução e fechou aí o objetivo. Mas a motivação tem 3 perguntinhas que eu não posso deixar de fazê-las. Pois é, a primeira pergunta: que tipo de cidade a Jerusalém do milênio será? E veja bem, eu já deixei aqui até uma deixa. O capítulo de número 11 do livro de Isaías, tá, nos dá uma prévia de como essa Jerusalém será. Simples, é só dar uma ida lá, ok? A segunda pergunta. Veja bem, haverá palácio real nela? Bom, isso aqui é uma pergunta, eu diria que até desnecessária, mas ao mesmo tempo é uma pergunta curiosa e faz sentido. Bom, veja bem, eu até o presente momento, não sei se você viu ou achou, se você achar você passa para mim, porque até agora eu não achei nenhuma alusão, nenhum resquício dentro da Bíblia sobre isso. Palácio, não vi. De Deus, não vi. Na Nova Jerusalém, não vi. No milênio, também não vi. Muito bem, porém, eu vou ser obrigado mais uma vez a trazer você para dentro do capítulo 43 e, claro, a gente volta a falar do versículo 7. Por quê, pastor? Como disse no versículo 7, Deus está colocando seu trono dentro do templo, seus pés vão estar dentro dele e dali ele vai governar o seu povo. Então eu entendo que o que para nós é templo, lugar de adoração, de congregados, de ajuntamento de santos, de louvor, enfim, para Deus é palácio, para Deus é residência, para Deus é casa, querido. Pois é. Então aí você fica à vontade para decidir. Vamos lá. A terceira pergunta: Jerusalém é uma cidade simbólica ou literal? Eu particularmente já coloquei, ela é real. Por quê, pastor? Porque Jesus deixou claro que o céu é real, devidamente tão real. Porque quando a gente olha para dentro da Jerusalém, descrita aqui na profecia, percebe-se que ela é real, ela não é uma utopia, uma imaginação, não, ela é real. Então nós colocamos aí, Jesus deixou claro que o céu é real, obviamente Jerusalém desta profecia também é real. Como assim? Em Apocalipse ele deixou uma pauta de como ela será. Não, pelo amor de Deus, veja bem, aqui a gente tem uma descrição de como ela vai ser a nível de extensão geográfica, mas no livro de Apocalipse o Senhor nos dá uma pauta de como a cidade é, em beleza, em glória. Pelo amor de Deus, gente, isso é espantoso, isso é espantoso, por isso que eu coloquei aqui, para constar. Tá? Olha só, para constar seu modelo, o modelo dessa Jerusalém celestial, dessa Jerusalém vindoura, tá? Para constar o modelo dela difere totalmente, tá, da Jerusalém terrena. Pois é, isso em extensão geográfica, a gente vai ver, vai falar por que são diferentes, ok? Bom, e aí a gente sai e já entra dentro da introdução. Chegando dentro da introdução, veja bem, o autor começa aqui, eu já até falei sobre isso, trazendo à tona uma lembrança da primeira lição. E qual é a lembrança? A lembrança é que ele vai pautar com toda a evidência, dentro da primeira lição, o que a tradição pensa a respeito do livro do profeta Ezequiel. E o que a tradição pensa? É uma literatura
tá? Literalmente apocalíptica. E a gente até explicou isso aqui, ok? Ele vai descrever também, inclusive falei sobre isso, que ele vai descrever uma lembrança centrada também na primeira revelação, onde a glória de Deus ela é manifesta, ela é revelada ao profeta, tá? E da mesma forma como a glória aparece no início, no último capítulo, tá, do livro, a glória de Deus também vai aparecer, só que agora destinada a uma Jerusalém glorificada. Claro que isso aqui faz a gente voltar mais uma vez para a lição de número 11, porque na lição de número 11 a gente vai ver a glória voltando, entrando primeiro dentro do templo, purificando a casa. Meu Deus do céu, isso é assustador, né? E espantoso ao mesmo tempo. Que coisa tremenda. Muito bem. Bom, e é claro, isso aqui a gente já falou, está na introdução dele. Bom, ele coloca aí dentro da introdução uma pauta que eu também já fiz menção aqui. Ele vai dizer que não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Bom, eu não seria tão radical a dizer isso aqui. Não seria. Tá? Por quê, pastor? Eu seria mais sensato em dizer que o livro do profeta Ezequiel nos ajuda, como já disse, a ter uma compreensão mais exata, mais concreta, né? Mais objetiva do livro de Apocalipse. É claro que não só o livro de Ezequiel me dá essa pauta, como o livro de Daniel também me dá essa pauta. O livro de Zacarias também me dá essa ajuda. Vários livros me dão ajuda a entender o conteúdo apocalíptico, claro, com toda a evidência, tá, do último livro da Bíblia. Tá? Então não seria tão radical de dizer que, tá, não é possível compreender o livro de Apocalipse, tá, sem o auxílio de Ezequiel, porque o livro de Ezequiel ele me ajuda sim, tá? Assim como outros me ajudam também a entender esse contexto escatológico, tá, dos finais dos tempos. Tá bom? Então não vou ser radical em dizer que eu preciso, tá, somente dele. Claro que eu preciso dele, obviamente, como já disse. E pronto, acabou, já deu para você entender. Ok? Eu acho que eu não preciso nem mais continuar aí. Vamos lá. Bom, que existem uma concordância, um alinhamento, como ele fala aqui, dados cruzados entre esses dois livros, que existe. Até porque a necessidade de se compreender o livro de Apocalipse me ajuda a olhar o livro de Ezequiel, a olhar o livro de Daniel, a olhar o livro de Zacarias, tá? A olhar onde me for possível dentro da Bíblia, desde Gênesis até o próprio livro Apocalipse, com toda a propriedade, pautas que me ajudam a entender esse contexto que finaliza e que se apropria literalmente dos finais dos tempos, dos fins dos dias e dos últimos dias. Ok? Pois bem, aí a gente vai para o nosso primeiro ponto de abordagem da lição. Quando a gente chega aqui no primeiro ponto, a descrição que ele coloca é: estas são as saídas da cidade. Pois é, falei que me chamou a atenção, né? E aqui ele vem falar literalmente sobre isso. Essa pauta aqui, eu vou ser bem prático e sucinto para falar dela. Eu separei ela em 3 pontos. O primeiro ponto aqui, claro, o primeiro subponto para ser mais exato, né? A cidade descrita nas alusivas do profeta Ezequiel, tá? A cidade descrita nas alusivas, nas profecias, tá, nas verbalizações do profeta Ezequiel, é sem dúvida nenhuma Jerusalém. E o autor nos assegura isso na sua pauta. Tá? A segunda observação, o segundo subponto que eu coloco aqui, o autor ele vai usar o termo hebraico, deixa eu ler isso com muita calma, tá? Totzaot, eu acho que seja isso. Tá? E descreve Totzaot como saídas, que é o que literalmente está escrito no versículo de número 30. Estas são as saídas. Tá? Ele fala que há um contexto aqui que tenta utilizar-se dessa expressão
para significar outra coisa? Bom, independente disso, o termo ali original apenas nos serve de alusivas para falar das extremidades e dessas saídas com toda a propriedade. Falou? Muito bem. A terceira observação, que é o terceiro subponto, para a gente fechar aqui literalmente, é justamente aonde alguns elementos dizem, afirmam que essas extremidades, citada por ele aqui, são simplesmente as saídas. Ou seja, então a gente não vai ficar aqui discutindo pautas teológicas, como eu acho ou decido achar. Por quê, pastor? O objetivo aqui é mostrar literalmente que essas saídas, elas existem, elas estão lá, são um total de 12 saídas, estão todas alocadas a essa cidade sagrada com toda a propriedade. Ok? Beleza? Ponto de número 2. O formato da cidade. Sim, aí aqui a gente fala sobre aquelas medições que aparecem assim nas 4 extremidades: norte, sul, leste e oeste. Pois é, vamos lá. Ele diz aqui que, observando aquela descrição, a cidade com certeza ela é quadrada. Está escrito aqui. A descrição da cidade de Ezequiel revela-se ela quadrada. 48, versículo 16 agora. Vamos lá. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário. Não fica norte, leste, sul e oeste, em sentido horário. Ok? E ele diz aqui, um tipo da Nova Jerusalém. É um tipo da Nova Jerusalém. Tipo, a gente sabe que dentro da linguagem comparativa resume-se literalmente a Nova Jerusalém, só que ela é diferente da Jerusalém terrena. Ok? Veja bem, a extensão, 4.500 medidas, mede-se literalmente 12.200, olha só, 12.250 metros. Pegou? Essa é a medição exata. Então eu tenho 12.250 metros no norte, 12.550 metros no oriente, ou seja, 12.250 metros no sul, 12.250 metros no ocidente. Que coisa, né? Pois é, essa é a extensão da cidade a nível geográfico, claro, mostrando literalmente que ela é quadrada. Está escrito aqui. Colocamos aí uma observação para dar uma ajuda no contexto da pauta dele. A Jerusalém, veja bem, a cidade de Jerusalém nunca teve uma área territorial quadrada. Nem a sua arquitetura em nenhum ponto da história chegou a ser quadrada. Nenhuma. Pois é. Então o que se percebe é, o que o profeta está revelando é algo novo. Olha só, na verdade, não é o que o profeta está revelando, é o que o profeta está trazendo por meio da revelação dada a ele por Deus. E é algo novo, isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Ele diz aqui, então é uma figura, da Nova Jerusalém no mundo vindouro. Ok? Maravilha. Aspecto novo, extensão territorial, calma aí, José, extensão territorial geográfica nova, não é igual a terrena. Falou? E aí, vamos lá. Terceiro ponto, as 12 portas. Pois é, as 12 portas. Aqui talvez eu demore um pouquinho, Ele coloca aqui dizendo que a Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias. Veja bem. 6 portas. Depois disto, é uma pauta minha, veremos algumas observações importantes. As portas que eles, tinham acesso, conheciam muito bem, e que o autor coloca aqui para a gente, é a porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, porta de esquina,
porta dos cavalos, porta do meio, porta entre os muros. Perceba que dentro dessas 6 portas, apenas uma traz um nome, Benjamim. Pois é, somente uma. Isso aqui, o professor está colocando para a gente um cunho histórico, dizendo que na época de Ezequiel e Jeremias, tá, haviam pelo menos 6 portas. Ele vai dizer que a Jerusalém física, terrena, possuía 6 portas. Pastor, como é que chegou essa história então de 12 portas? Pois é, vamos lá. Bom, eu disse que veríamos algo além disso. Aí eu coloquei aí, agora, a primeira observação importante dentro da pauta que o autor traz presente é que ele faz menção a um templo em Babilônia. Tá? E esse templo de Babilônia, por acaso, ele possuía 12 portas, 12 entradas. Veja bem, eu estou falando da Nova Jerusalém, eu não estou falando de um templo. Ele aqui está colocando um templo, dizendo que esse templo tinha 12 portas de acesso. Deixa eu ler para vocês. A torre do templo de Marduk, uma entidade daquela região, pois é, deus dos babilônicos, ou dos babilônios, se você preferir, Etemanaki, tinha um recinto, o templo dele é chamado de Etemanaki. Tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Etemanaki aqui está se referindo a um templo e não a uma cidade, ok? Tudo bem, vamos lá. Continuando. Ele diz que Ezequiel conhecia, tá, a sua cidade de origem, tá? E talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados de Babilônia. Sim, com certeza, tá? Percebe-se que Ezequiel, ele era uma pessoa muito bem instruída, até porque ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Obviamente, isso aqui mostra que ele tinha conhecimento de fato, tá, da nova região que eles estavam alocados. Sim, claro. Vai dizer que ele não sabia disso. Claro que sabia. Mas veja bem, eu deixei bem claro aqui, tá, que quem está tendo 12 portas é a Nova Jerusalém vindoura. Tá? Isso aqui é uma profecia, obviamente. E é claro, quando ele coloca aqui quem tem 12 portas dentro da terra de Babilônia, não é a cidade de Babilônia, não é. É um templo destinado ao deus Marduk. Falou? Pois bem, outra coisa que nós colocamos aqui importante: Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui mata, né, a axiologia de muitos. Veja bem, Deus é a fonte da revelação e da inspiração, da visão e da mensagem. Coisa linda. Vamos lá, deixa eu repetir isso aqui. Da revelação, da inspiração, da visão e da mensagem de Ezequiel. Isso é lindo demais. Que é isso? Dá até para pregar esse negócio, meu Deus do céu. Bom, aí, no que seria o quarto ponto dele aqui na lição, eu trouxe para cá. Eu eliminei o quarto ponto, literalmente. Que é isso, pastor? Fiz, eliminei. Eliminei porque ele vai falar da origem, vai falar do formato, e quando você lê a pauta, você não vê origem, você não vê formato, você não vê nada disso. Então, eu vou ficar falando de coisas que não tem. Falou? Então, o que eu fiz? Eu suprimi e coloquei o ponto de número 4 dentro do ponto de número 3 para completar esse argumento que ele apresentou aqui, tá? De supostamente Ezequiel conhecer, tá, o Etemanaki, o templo do deus Marduk. Ok? Muito bem. E não se pode admitir, em hipótese alguma, digo eu, que o profeta Ezequiel se inspirou no templo, tá, de um deus pagão. Em hipótese alguma. Pelo amor de Deus. A prova disso é só olhar o capítulo 8. Ele está dentro do templo vendo a bagunça que estava sendo feita. E Deus mostrando a sua revolta literalmente.
Pelo amor de Cristo, o que é isso? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Bom, então é inadmissível, tá, que o profeta tenha se inspirado nessa aberração aqui, tá? E ele continua, pois os oráculos entregues, ou seja, as revelações entregues ao profeta, tá? Seja por mensagem, coisa linda demais, ou som, ou seja, visão ou palavras, vieram de Javé, vieram de Jeová, vieram de Yavé, de Deus, do Senhor, como você preferir. Pois é, coisa linda demais isso aqui, pelo amor de Deus. Ah, Jesus. Vamos lá. Ele coloca ali até as pautas bíblicas, claro. Desculpa. Caso vocês queiram dar uma olhada, ok? Pois bem, apesar de ser literal, pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém. Sim. Depois de falar que era inadmissível, tá, o profeta ter se inspirado nessa aberração, ele volta a falar aqui dizendo que, apesar de ser literal, sim, literal porque não tem nada aqui concreto, é tudo pautado dentro de uma visão, dentro de uma revelação que não é nem presente para ele, demonstra com toda a propriedade que a revelação, essa nova revelação, ela foge até mesmo da dimensão daquilo que é terreno físico e que ainda existe, que é a Nova Jerusalém, e que ainda existe, que é a Jerusalém terrena, ok? Apesar de no período do cativeiro ela estar toda destruída, mas o território, a extensão estava lá e não era nada quadrado. Pois bem, vamos lá, deixa eu continuar. Bom, apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 10 a 13. Meu Deus do céu, que é isso? Cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Hebreus 11, 10. Coisa linda demais. Que é isso? Bom, aí ele finaliza dizendo, porque Ezequiel se inspiraria na cidade de Babilônia. Por quê? Havia algum motivo? Não, não faz sentido. Não faz. Ok? É o que ele diz aqui. Tá? Pois bem, veja o que nós colocamos aqui. Ele diz ali em cima, com toda a propriedade, que o Etemanaki, tá, é um templo destinado ao deus Marduk. E que o acesso a ele se dava por 12 portas. Então, esse Etemanaki aqui não é cidade, é um templo. Acabou? Vamos lá. Eu até coloquei uma outra observação aqui muito importante. Eu disse para vocês que eu ia demorar um pouco nessa pauta, então tenha paciência. Vamos lá. Segunda observação. Quando Neemias... Eu preciso falar disso. Não, eu estou aqui com uma descrição que vai falar das portas, sim ou não? Pois é, vamos lá. Ponto de número 3, está escrito o quê? As 12 portas, pois é. Só que eu agora apresentei somente 6 portas, então vamos lá, eu preciso falar das 12 portas, sim ou não? Então vamos lá. Segunda observação, eu disse que eu ia demorar, segura aí, só um pouquinho. Porém, quando Neemias retorna a Jerusalém para edificar os muros, ou melhor, para reedificar os muros que estavam destruídos, pois é, e consertar os portões ou as portas que estavam derribadas, queimadas, pois é, em 444, temos um total aqui de 12 portas agora. Veja bem, ele falou que no tempo de Ezequiel e Jeremias tinha 6 portas. Só que agora, quando Neemias está retornando para reedificar os muros e consertar as portas, aparecem 12 portas dentro de Jerusalém. Então, certamente... Quando foi que essas portas foram construídas? Bom, eu não tenho essa pauta para trazer para vocês aqui agora. Tá? Confesso que eu procurei, mas a medida que eu estava procurando era muita coisa e eu acabei deixando para uma outra ocasião. Tá? Mas, independente disso, inclusive eu fui até atrás de formato, pois é. Pegar o formato da cidade, eu vou colocar aqui uma imagem para vocês, tá? Para vocês perceberem como mais ou menos era o formato dessas portas ou portões. Vou mostrar inclusive a que está trancada, né? Que é considerada como um portal sagrado, portal de ouro, e a porta do leste, do oriente, pois é, aquela que está trancada, pois é.
A gente vai falar um pouquinho só rapidamente sobre isso ainda. Então eu vou colocar aqui só para vocês verem. Tá bom? Então ele volta com a missão de reestruturar, tá? E consertar os portões. Sim, temos aqui, como eu disse, um total de 12 portas, ou portões, se vocês preferirem. Bom, e é claro, aqui de acordo com o número dos filhos de Israel, só que uma observação. Essas portas, no tempo de Neemias, quando forem restauradas e colocadas no lugar, elas não vão ganhar nomes, tá, das 12 tribos. Pelo contrário, não é assim que elas aparecem. Neemias, inclusive, pauta no seu livro os nomes dessas portas. Vamos lá? Nomes primitivos que a gente pode dar aqui dentro dessa alusão. Porta do Gado. Porta do Peixe, ou Porta de Damasco, Porta Velha, ou Porta de Jafá, tanto faz, Porta do Vale, Porta do Monturo, Porta da Fonte, Porta do Cáceres, Porta das Águas, Porta dos Cavalos, Porta Oriental, Porta de Migfade da Atribuição, Porta de Efraim. Observe que dentro dessa nova apresentação de portas, somente um nome está relacionado, tá, a uma pessoa. Assim como nas 6 aparece um nome, aqui também aparece um nome. Pois é, nas 6 apresentadas, vamos lá dar uma olhada de novo. Nas 6 apresentadas, nós temos os nomes de quem? Somente o nome de Benjamim. Pois é, só o nome de Benjamim. Nessa nova listagem de portas da época de Neemias aparece o nome de Efraim. Amém? Pois é. Então aqui literalmente a gente tem 12 portas e cada uma delas possui nomes. Tá? Para os meus amigos pregoeiros, pregadores que gostam de aluzir, isso aqui é um prato cheio. Deixa Deus usar vocês. Amém? Terceira observação e última para a gente fechar esse primeiro tópico. Pois é. Bom, estas descrições apenas mostram que as portas da cidade da profecia de Ezequiel não é a mesma Jerusalém terrena, em hipótese alguma. Já deixei isso aqui até claro. O autor disse que na época de Jeremias apenas 6 portas são mencionadas, sim. Porém, para Neemias fazer menção de 12 portas, senhoras e senhores, significa que a cidade foi agraciada. Vamos lá? Significa que a cidade foi agraciada por 12 entradas e saídas. E elas não têm aqui nenhuma inspiração, tá, no vulto babilônico. Não tem. Ok? Pois bem, isso quando eu vou falar de portões e de portas agora. Mas se Deus permitiu 12 portas, é porque tudo o que está inserido dentro da Bíblia possui um significado. Veja bem, por que Deus permitiu 12 portas para essa Jerusalém terrena? Apesar dessas portas terem nomes diferentes, por que ele permitiu? Porque isso aqui é um tipo, é uma comparação do que iria acontecer no futuro, a nova Jerusalém, tá? Que do céu iria vir para estar centrada durante o mundo vindouro, principalmente no período do milênio e depois na eternidade. Pegou a visão? Pois é, volta para cá. A gente está falando de uma lição que tem essa pauta, né? Então a gente vai acabar entrando dentro dessa realidade. Bom, das quais hoje em dias, tá? Em dias atuais, apenas 8 estão em plena funcionalidade. E a porta oriental do leste, a porta de ouro, está lacrada por conta de uma profecia, eu disse que eu ia falar, por conta de uma profecia clássica do retorno do Messias. Só para constar, enquanto o Messias vivo estava, ele entrou e saiu por essa porta. Quando ele saiu por essa porta, obviamente, depois dessa saída, e a promessa de que ele vai voltar e vai entrar por ela de novo, acabou mexendo com alguns incautos, principalmente ao ponto de um deles vir a lacrar a cidade. E não sendo suficiente, veio um outro e colocou um cemitério na cidade, porque ele sabia, esse elemento que fez isso sabia que Jesus jamais iria passar por ali, porque é um local de mortos. Mas a profecia vai dizer
Aliás, a profecia diz com toda a propriedade que a glória que isso foi, volta pela porta oriental, porta do leste, pois é, e é essa porta. E o que vai acontecer? Vai acontecer que quando Cristo for entrar, ou seja, o chão vai se abrir, vai se fender, a porta vai se quebrar literalmente, e Jesus vai passar literalmente por aquele lugar e vai entrar na cidade, quer queiram os homens ou não, porque escrito está e a profecia tem que se cumprir. A glória volta, não só para o templo, mas a glória volta para dentro de Jerusalém, e é claro, eliminando todos os resquícios do governo humano, malévolo, maldito, que vai ficar durante 7 anos permeando essa terra. Pois é, quando o milênio for instaurado, Cristo entra por ali. Pegou a visão? Pois é, queridos. E aí a gente sai e entra dentro do tópico de número 2. Tópico de número 2, sobre os nomes das 12 tribos. Não há necessidade de a gente ficar perdendo muito tempo, porque a gente já falou bastante sobre isso. Mas vamos lá. Aqui ele começa a sua pauta dizendo: os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Isso é fato, né? O primeiro deles aqui, escolhido lá da terra de Uz dos caldeus, que foi Abrão. Pois é, caminhando com Deus, Deus muda seu nome de Abrão exaltado para Abraão, pai de multidões, casado com uma Sarai, ou seja, exaltada, e agora se torna Sara, princesa. Pois é, eles vão ser os canais de Deus para dar início às nações, ou seja, às 12 tribos, literalmente, que iria permear a terra. Começa com ele. Dele veio Isaque. De Isaque veio Jacó e Esaú. Deus escolhe Esaú e dá a ele 12 filhos homens e uma filha mulher. Total, 13 filhos. Mas os 12 filhos passaram a representar literalmente as 12 tribos, com toda a propriedade. Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus. Aleluia. Bom, ponto de número 1. As 12 tribos de Israel. Vamos lá. As 12 tribos israelitas são conhecidas literalmente pelos nomes de 12 filhos do patriarca Jacó ou Israel. A saber, nós temos Rubens, nós temos Judá, nós temos Levi, nós temos José, nós temos Benjamim, nós temos Dan, nós temos Simeão, Issacar, Zebulon, Gad e Aser e Naftali. É claro que isso aqui não está na ordem, tá? A ordem seria Rubens, Simeão, Levi e Judá, os 4 primeiros filhos, os 4 primeiros filhos de Leia ou Lia com Jacó. Ok? Pois é, por que a gente faz essa observação? Observe aqui que nessa pauta, ele coloca aí, há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e nas respectivas tribos de Israel do Antigo Testamento. Mas não existe nenhuma padrão, independente se vai existir uma lista padrão ou não. É claro que quando você começa a ler, a primeira lista, exatamente como cada um nasceu, aí sim, dá para você tomar essa, parece que está lá no capítulo 29 do livro de Gênesis, se não me foge a memória, você vai ver como isso acontece, Deixa eu só conferir isso aqui, porque agora eu falei uma coisa, então vamos lá. Gênesis, vamos lá, Jacó 49 adoece, vamos lá, descendente José vendido 29. Bom, Jacó chegará, Jacó encontra com Raquel, Labi, Raquel, casa, vamos lá, 29, nascimento, é isso mesmo, no capítulo 29 do livro de Gênesis, a partir dos versículos de número 32 a 35, nós temos aqui: e concebeu Leia e teve um filho, e chamou seu nome Rubens, dizendo, porque o Senhor
atendeu minha aflição. Esse é o primeiro filho. O segundo filho que aparece aí é Simeão. O terceiro é Levi e o quarto é Judá. Daí por diante, dentro do capítulo 30, aparecem também a sequência dos filhos conforme vão nascendo. Então, de acordo com o nascimento deles, percebe-se que existe uma lista sim, tá? Dá para você listar isso aqui, tá? Independente de terem várias listas ou não, mas dá para você listar segundo a ordem do que a gente lê no capítulo 29 e no capítulo 30. Todavia, ele coloca aqui dizendo o seguinte: por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rubens, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem do nascimento, tá? Outra lista diverge a partir do 5º nome, tá? Aí ele coloca aqui a lista que Ezequiel segue no sentido horário, a partir do norte, leste, sul e oeste, está totalmente diferente dessa realidade. E aí a gente sai daí e entra no ponto de número 2. No ponto de número 2, ele coloca aqui o critério da ordem dos nomes. Vamos lá. Dentro dessa pauta, observa isso. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Bom, não tem nada escrito aqui, tá, que diga que foi critério delas. Não tem nada escrito na Bíblia. Isso aqui é uma suposição teológica. Mas vamos lá. Já vimos no ponto de número 1 que se você pegar o capítulo 29 e o capítulo 30 e seguir a ordem do nascimento, você tem uma lista exata. Só que quando essa lista, tá, de 12 nomes são alocados aos portais descritos nas 4 extremidades da cidade, ou nos portões que existem dentro das extremidades, eles não seguem uma ordem de nascimento, seguem uma ordem totalmente diferenciada. Que coisa, né? O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que, embora sejam de mães diferentes, tá, na concepção de Deus não existe diferença na sua escolha, no que ele faz. Ele não quer saber se é filho de A, se é filho de B, aonde ele vai colocar é uma decisão dele, e pronto, acabou. É assim que eu vejo. Falou? Vou até sair. Terceiro ponto, propósito dos nomes. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em quem não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. Como assim, pastor? Percebe-se que Abraão teve um filho, na verdade 2 filhos, mas um deles ficou fora da promessa, ok? Que foi Ismael. Embora Deus tenha ali abençoado, a promessa era para Isaque. Na mesma condição de Isaque, temos Jacó e Esaú. Esaú, por ser avultado aos interesses do mundo, ou seja, e não ter a mesma pauta que Jacó possuía, automaticamente Jacó é escolhido e Rubens ele é rejeitado. Ou seja, automaticamente, quando a gente entra agora dentro do terceiro patriarca, que é Jacó, nós não temos nenhum filho dele sendo deixado de lado. Temos filhos fazendo besteira. Temos um filho entrando em sua casa, deitando com uma serva de seu pai. Temos um filho que vai avultar os irmãos a se lançarem contra outros. Pois é, temos filhos guerreiros, temos filhos aqui que são tratados literalmente como serpentes até. Mas Deus não rejeitou nenhum deles. Ok? Por isso que ele usa essa expressão, nenhuma eliminatória na terceira formação. Ok? O que seria eliminatória então, pastor? Filhos limitados. Tá? Ele coloca aqui exemplo: Abraão gerou Isaque e Ismael, Isaque a Jacó e Esaú, Jacó 13 filhos, 12 filhos e uma mulher. Como já expliquei, tá? De Abraão, Ismael ficou fora, de Isaque, Esaú ficou fora, de Jacó todos ficaram dentro. Amém? Maravilha. Assim sendo, de Abraão o filho escolhido foi Isaque, está aqui. Tá? De Isaque o filho escolhido foi Jacó, só para corroborar com o que eu acabei de dizer. E de Jacó todos foram incluídos na nação eleita. Lindo demais isso aqui.
Pelo amor de Deus. Esses 12 filhos de Jacó deram seus nomes aos 12 territórios das terras de Canaã durante a partilha. Que coisa linda, né? Pelo amor de Deus. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó como representantes da nação está claro. Também no éfode sacerdotal, e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os ombros, e os seus ombros para a memória diante do Senhor. Olha só, por que a gente leu o autor dizendo que os 12 nomes, tá, são em homenagem às 12 tribos, e eu disse em memória ao invés de homenagens, porque aqui quando as pedras são colocadas no éfode, é em memória, e quando ele está vestindo a veste sacerdotal, colocando as 12 pedras sobre o ombro, ele está levando para o Senhor em memória, ok? Tá escrito aí, pelo amor de Deus. Não deixa de ser uma homenagem, mas eu prefiro usar isso aqui. Ok? Meu Deus, vou até sair. Vamos lá. Tópico de número 3, para a gente fechar o pacote, a lição está ficando grande. Vamos lá. O Senhor está ali. Bom, chegamos finalmente no título da lição. O autor até coloca aqui uma prévia também, antes de chegarmos nos pontos de abordagem, e diz assim: esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois de sua purificação e restauração espiritual. Qual é o novo nome? O Senhor está ali. Vamos lá. Sem deixar lembranças da idolatria, da prostituição e da violência, o nome Jerusalém não conseguiu deletar, diz ele, o nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações passadas, por isso ela vai receber um novo nome. Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Meu Deus, os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade, isso aqui, tá, é bem didático, não tem como a gente criar aqui uma pauta e ficar falando, não. Tem que prestar atenção no detalhe mesmo. O primeiro nome da cidade, isso aqui é histórico, isso aqui é lindo, pelo amor de Deus, é Salém. Oh, meu Deus, que significa paz. Desde os dias do patriarca Abraão, Gênesis 14, 18, Salém já estava lá. Pois é. Ela foi chamada também de Jebus no tempo dos Juízes, capítulo 19, versículo 10, que esteve sob o domínio dos jebuseus. Olha só, a Salém do tempo de Abraão, do tempo de Melquisedeque. Pois é, agora quando chega no período dos Juízes, os jebuseus estavam dominando essa região, e o nome Salém ele é deixado de lado, e a cidade passa a ser chamada agora de Jebus, ou Jebus. Pois é, maravilha de Deus, né? Bom, e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã. Pois é, no período em que o povo entrou na terra, permaneceu. O nome permaneceu Jebus, até que Davi veio a se tornar rei, literalmente, dominou a região, subjugou a região, porque Davi ele foi um grande conquistador, né? E a partir desse momento, quando ele conquista as regiões totalmente, ele passou a dar um novo nome para aquela cidade. Bom, aí ele diz aqui, foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, e chamada também de a cidade de Davi. Veja bem, olha os nomes que a cidade está recebendo. Primeiro Salém, paz. Depois Jebus, dominada pelos jebuseus. No tempo de Davi, Davi domina a região e muda o nome da cidade. Diz o historiador que ela também ficou conhecida como a cidade de Davi. Pois bem, ela também é chamada de Sião e de Ariel. Outros nomes, ok? Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. E parece que, segundo o historiador, quem vai dar esse nome para ela também é Davi, tá? Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia. Veja bem, esse nome Jerusalém, tal, qualquer um desse aqui citado, não aparece nessa profecia. Não aparece. Por quê, pastor?
Ele diz aqui, a cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos e Cidade Amada. Mas o nome divino dela será O Senhor Está Ali. É o novo nome dado à cidade no milênio. O objetivo é desassociar, diz o autor, o nome de Jerusalém com os pecados passados. Pegou? Pois é. Maravilha. Eu disse que é bem didático essa parte, né? O nome divino. Bom, os nomes de Deus não são apenas um apelativo, mas simplesmente uma identificação pessoal. Mas não são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor, o vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Haverá um lugar. Coisa linda, né? Haverá um lugar. A leitura diária já deixou isso aqui muito claro e muito evidente para a gente. O lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome, Jerusalém. Ok? Pois é. Bom, terceiro ponto, Yahvé chamar. A Bíblia, tá, nos mostra com grandeza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento. Isso é um fato. Eu tenho até uma pauta que nós chamamos de o Deus da revelação e o Deus que se revela. O Deus da revelação é uma forma dele se mostrar e o Deus que se revela é outra totalmente. O Deus da revelação, ele mostra as revelações, como tudo foi criado, como as coisas aconteceram, como Deus e as suas escolhas, mas quando a gente fala do Deus que se revela, é ele se identificando literalmente, participando literalmente do meio e com o seu povo com toda a propriedade. É um Deus que cria vínculo, que quer intimidade, que quer participação, que quer colocar o seu trono, quer colocar os seus pés no templo e quer estar no meio do povo, governando sobre eles. É esse Deus. Pois é, isso é lindo demais. Bom, aí ele diz aqui, ele apareceu como a provisão para um sacrifício de Isaac, seu filho, com o nome de Yahvé Jireh, ou Javé Jireh, que significa o Senhor proverá. E prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios, ele se manifestou como Yahvé Rafá, Jeová Rafá, isto é, o Senhor que sara, entre outros nomes, mas o divino Yahvé Chamar, Yahvé Samar, isto é, o Senhor está ali, é o novo nome da cidade no milênio. O objetivo é desassociar o nome de Jerusalém dos pecados passados. Olha que coisa interessante isso aqui. O Senhor está ali, como eu disse no início, é um tema, um título simples, né? Não demonstra nenhum avultamento, não chama atenção, o Senhor está ali. Mas quando você usa as prerrogativas originais, Yahvé, olha só, Yahvé Chamar, ou Yahvé Samar, ou Javé Samar, ou Jeová Chamar, independente, você percebe que o nome ele ganha uma tonalidade, ele ganha uma força, ele ganha uma expressão muito forte, né? Yahvé Chamar, tá? Ou Jeová Chamar, ou Javé Chamar, como ele coloca aqui, ganha uma tonalidade, ganha uma prestatividade assustadora. Esse é o nome da cidade. Qual é o nome da nova cidade? Nova Jerusalém, a Jerusalém vindoura? Yahvé Chamar, Jeová Chamar. Amém? Glória a Deus. Como ele diz aqui, né? Javé Chamar. Esse é o nome. Falou? Bom, queridos, Yahvé Chamar é o nome da cidade. Bom, no milênio, para a gente fechar aqui o pacote, então, já que a gente está falando de uma cidade que vai estar entrando dentro do milênio, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, tá? O milênio é um período de 1000 anos onde o domínio governamental sobre os povos do mundo estará nas mãos de Cristo com toda a propriedade, a gente já viu isso, tá? É uma realidade, um período de 1000 anos, tá? Veja bem, esse período de 1000 anos ainda não é o princípio, de um mundo novo, não é.
mas o fim de um mundo velho e antigo. O milênio ele vai marcar literalmente, tá, o fechamento desse mundo antigo. O Senhor vai governar sobre eles para ensinar à humanidade como é que se governa. Mas esse milênio não é para a Terra o princípio de um mundo novo, mas sim o fim de um mundo velho. Ok? Pois bem, uma outra observação: o milênio será um período de perfeição por causa de seu governo perfeito com Cristo. Porém, o mundo ainda não é perfeito. Que isso, pastor? Não é perfeito. A gente vai perceber isso que, embora no momento clássico do Armagedon, onde Deus salva, ou Cristo salva os judeus e as nações amigas, dois povos estarão entrando no milênio, né? O povo escolhido santo, que compõe aqui os santos que com Cristo descerão para reinar durante esse período, é a igreja, e o segundo é o povo aliado e a própria nação escolhida, tá? São pessoas naturais, terrenas e físicas que vão entrando nesse milênio. Aquelas que fizeram aliança com o anticristo já estão no Hades esperando o julgamento final, tá? Mas aquelas que se aliançaram a Israel na luta entram dentro do milênio para reinar com Cristo durante 1000 anos, ok? Uma coisa interessante que a gente precisa trazer à tona, e foi pautado na lição anterior, tá? Mas aqui a gente vai trazer com um pouquinho mais de nitidez para você ter uma ideia. Os aspectos abrangentes no milênio terá como objetivo os seguintes propósitos. Número 1, fazer convergir, isto é, vir a Cristo todas as coisas, incluso toda a criação. E levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra dentro da cidade. Estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminar toda rebelião, toda rebelião contra Deus. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. 3. Fazer convergir nele, Cristo, todas as alianças da Bíblia. 4. Fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence, tornando-o literalmente cabeça de todas as nações. 5. As profecias de alianças, restaurações e glorificações de seu povo terá pleno cumprimento durante o reino milenar. Veja bem, isso aqui é muito interessante. Por quê, pastor? No milênio, eu volto a dizer aqui que há uma divergência sobre tudo que Israel vai fazer no milênio. Mas veja bem, os sacrifícios que foram praticados, tá, no período em que o povo sacrificou, viveu de sacrifício, cumprindo a lei literalmente, tá, apontavam para o que Cristo ia fazer. Só que no milênio, esse tipo de sacrifício não é para o que Cristo vai fazer, mas é em memória do que ele fez. As alianças estarão voltadas e focadas, tá, sendo realizadas em memória do Cristo, do que o Cristo fez, tá, e do que o que Cristo representa agora, literalmente. Por quê, pastor? Isso aqui eu sempre uso aquele exemplo clássico onde o Senhor tira o povo do Egito, tá, celebrando a Páscoa, que significa a saída, e dizendo para eles fazerem sempre uma celebração voltada a essa finalidade para lembrar do dia em que o Senhor os tirou do Egito. Então, todas as vezes que a Páscoa era celebrada, eles traziam à memória aquele grande dia. Então, o que vai ser praticado pelos judeus no milênio será em memória do que o que Cristo realmente fez. E aqui eu me despeço de vocês, tá, deixando uma lição e uma pauta para uso, para engrandecimento de vocês com toda a propriedade. Que Deus abençoe, até a próxima, a verdade até o ano que vem. Aproveito para desejar a vocês, tá, boas festas, um Natal abençoado, boas entradas, um ano novo cheio de conquistas, vitórias e satisfações, aonde a vontade de Deus seja a maior pauta das nossas vidas. Que Deus abençoe vocês, beijo no coração de vocês, tá? Pastor José Francisco ou J. Silva, tá? Se sente honrado, tá, por terminar este trimestre, tá, louvando e exaltando ao nome do Senhor à espera de um novo ano. Que Deus abençoe todos vocês. Amém?